Salve, salve, nação rubro-negra, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Fla Assunção. Nós estamos chegando agora na manhã dessa sexta-feira para deixar você muito bem atualizado e também muito bem informado de tudo o que está acontecendo no rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Bom, meus amigos, antes da gente trazer o giro de notícias do Mengão, eu pediria a você que ainda não é inscrito no canal, que você se inscreva, que deixe o seu like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que também você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que estiver acontecendo de novidade aqui no nosso canal. Dito isso, vamos às notícias do Mengão, porque aqui não tem enrolação. O Flamengo voltou a treinar ontem, quinta-feira, na parte da tarde no CT Ninho do Urubu, dando continuidade à preparação para a final do Carioca contra o Nova Iguaçu, no sábado do dia 30, às 17 horas, no Maracanã. Sobre Gerson, a novidade Gerson, hein? Sobre Gerson, que é um dos ausentes como opção para o Tite nesse momento, não por lesão, mas por estar se recuperando de uma cirurgia, a recuperação dele está sendo classificada como excelente. O meio-campista deve tirar o catéter em breve, provavelmente, né? Pode ser até que seja hoje a retirada do catéter do Gerson. O meio-campista, ele já vem fazendo alguns trabalhos leves, né, lá no CT Ninho do Urubu. O Coringa vem sendo avaliado semanalmente para definir quando poderá retornar aos gramados. Então, a notícia excelente em relação a Gerson. A gente torce para que o quanto antes o Gerson se recupere, entre em forma e passe a ser opção ao treinador Tite. Se vai ser titular ou não, que vai depender muito mais do Gerson nos treinamentos do que propriamente do próprio Tite. O Flamengo definiu, meus amigos, a logística para o jogo contra o Milionários no próximo dia 2 de abril, lá em Bogotá. O Flamengo vai viajar no domingo, após treinarem pela manhã. Esse domingo é o domingo após o primeiro jogo da final do Carioca. O Flamengo joga a final do Carioca, se reapresenta domingo pela manhã, treina e na parte da tarde do domingo viaja para Bogotá, onde faz o único treino na segunda-feira, né? O problema lá, a adaptação lá é praticamente você se adaptar à velocidade da bola. Os 2.600 metros não atrapalham muito não, como atrapalha os 3.600 lá de La Paz. Sobre o treino de ontem, os jogadores mais uma vez começaram as atividades na academia e depois foram ao campo, onde trabalharam tanto a parte física como a técnica e também a tática do grupo. Um pouco prejudicado o trabalho por conta das ausências, principalmente dos selecionados, os 4 uruguaios e os 2 brasileiros, né? Hoje, o Flamengo treinará mais uma vez na parte da tarde, onde fará a sua terceira atividade de 9 que acontecerão em preparação para a partida diante do Nova Iguaçu. Hoje, sexta-feira, o Sesc Flamengo finaliza a sua participação na fase de classificação da Superliga Feminina de Vôlei. Às 21 horas, horário de Brasília, as meninas da Gávea visitam o Brasília Vôlei, lá no SESI Taguatinga, norte da capital federal. A partida não está na grade do Sport TV e terá transmissão exclusiva apenas da plataforma Vôlei Brasil, o pay-per-view da Superliga. Então, nós não acompanharemos o jogo do Flamengo contra o Brasília, o vôlei feminino, líder da Superliga Feminina de Vôlei. Continuando com os esportes olímpicos, depois da derrota para o Bauru, que tirou a liderança da competição, o Flamengo Basquete voltou às quadras ontem à noite pelo NBB, foi a Franca e enfrentar o time local e venceu por 88-73, assumindo novamente a liderança da competição. Mesmo com um jogo a mais do que o Franca, o Flamengo tem 2 pontos, mas se o Franca ganhar o jogo que tem a menos, eles empatam em pontos, mas o Flamengo, no confronto direto, o Flamengo ganhou os 2 jogos contra o Franca. O próximo jogo do Flamengo será na terça-feira, dia 26, às 20 horas, no Maracanãzinho, contra o Paulistano. E aí sim
com transmissão da Flá TV. Meus amigos, em entrevista à Flá TV, praticamente o preparador físico do Flamengo, Fábio Massaradian, definiu a logística do clube para jogar em La Paz, na Bolívia. Contra o Bolívia será assim. A delegação chega a Santa Cruz de la Sierra, localizada no nível do mar, no dia anterior à partida e por lá dorme. A ida para La Paz ocorre em cima do horário da partida, cerca de 3 horas antes, e o grupo ficará lá no máximo por 6 horas, né? Os efeitos vão até 6 horas. Então, quando a gente estiver voltando da partida, se Deus quiser, com uma grande vitória, é aí que começarão a acontecer os efeitos e a gente torce para que não aconteçam, né? Em relação à logística de Bogotá para o jogo diante do Milionários, é muito mais tranquilo, pois 1.000 metros fazem sim toda a diferença em relação à altitude. Se em La Paz é pesado pelos seus 3.600 metros acima do nível do mar, Bogotá com 2.600 é mais tranquilo para os atletas, pelo fato de os jogadores terem reações bem mais amenas. Os clubes sempre planejam pelo menos uma sessão de treinamento na capital colombiana para adequação do grupo à velocidade da bola. A expectativa é de viajar no domingo, do dia 31, e treinar na véspera, na segunda-feira, no dia 1º de abril. Não é mentira não, hein? Vai ser no dia 1º de abril mesmo. Bom, o goleiro Agustín Rossi pode superar Rogério Ceni no ranking de goleiros com mais minutos sem sofrer gols no futebol brasileiro. Atualmente, Rogério Ceni é o 5º goleiro que passou mais minutos sem ser vazado por clubes brasileiros. Ele passou 988 minutos. O Rossi está com 960 minutos. Sendo assim, o arqueiro argentino sobe no ranking se não sofrer gol em no mínimo 28 minutos do jogo entre Nova Iguaçu e Flamengo. Vamos torcer para que o Rossi galgue mais essa posição de destaque jogando no gol do Mengão. Meus amigos, o Flamengo corre para separar. Agora vamos dar uma atualizada aqui na questão do Flamengo com o BRB, que pouco se fala. Surgiram algumas informações e a gente vai trazer aqui para você sobre o BRB. O Flamengo corre para separar os 3 contratos junto ao BRB para poder definir as estratégias para cada ação de forma separada. Vamos explicar isso, hein? Vamos explicar a partir de agora. A princípio, o Flamengo, no primeiro contrato, o Flamengo colocou junto com o contrato de patrocínio em 2020, como também a cessão da marca rubro-negra para a criação do banco virtual, o Banco Nação BRB Fla. A parceria previa que o Flamengo receberia 32 milhões de reais fixos no ano, né? Anuais, mais 50% do lucro que o Fla Nação BRB se superasse esse valor de 32 milhões. Deixa eu me fazer entender. O Flamengo receberia 32 milhões pelo patrocínio mais fixo e, através do BRB Fla, o Flamengo receberia 50% do lucro que excedesse aos 32 milhões pagos pelo BRB. Apesar do sucesso das aberturas de conta, das 3 milhões de contas abertas, essa marca nunca atingiu. Por isso que o Flamengo nunca recebeu por conta do resultado de lucro do BRB. Com a autorização do Banco Central para que o Flamengo e BRB criassem um novo banco, que causaria a separação do Nação BRB Fla do BRB, pois o Flamengo tem intenção de lucrar com a venda de sua participação no banco. Por isso, a necessidade da separação dos contratos, né? Portanto, é preciso que haja agora 3 contratos de forma separadas e nós vamos falar de um por um. O primeiro contrato, qual é, Marquinhos? O primeiro contrato é o contrato de patrocínio entre Flamengo e BRB para ser usado a logo do banco na omoplata da camisa rubro-negra até 2025, pagando aí 20 milhões de reais, 23 milhões de reais, 25, 23 milhões de reais. O outro contrato é um contrato de constituição do banco a partir da autorização do Banco Central por um período mais longo.
E essa questão do período mais longo, essa definição, é um dos pontos que levaram ainda os mesmos não serem assinados, os contratos serem assinados. Eles estão discutindo qual seria esse período longo para a assinatura desse contrato. E um terceiro contrato que regulamenta o uso dos serviços bancários do BRB pelo Clube de Regatas do Flamengo, pois desde 2020 o clube mantém conta no BRB que tem que dar preferência ao banco em busca de algum empréstimo. Então, pode ser assinado a qualquer momento esses 3 contratos e aí as situações vão ser alavancadas, né? Então tá aí uma atualização do BRB que fazia tempo que não tinha. Bom, meus amigos, o cria João Gomes, atualmente no Wolverhampton da Inglaterra, tem o interesse do grande Manchester United, que foi sempre o seu sonho de jogar na Premier League, atuando pelo Manchester United, né? Lembrando que o Flamengo tem ainda detém 10% de uma futura venda, além do mecanismo de solidariedade em relação ao João Gomes. Bom, traremos agora um levantamento da situação contratual das crias rubro-negras que geram o interesse do mundo do futebol. Vencendo o contrato até o fim de 2024, está o goleiro Diogo Alves, né? Vencendo o contrato até o final de 2025, o goleiro Matheus Cunha, o lateral direito Wesley, o zagueiro Cleiton, o meia Lohan, o Igor Jesus volante e o zagueiro Iago. Vencendo o contrato até o final de 2026, Lucas Furtado, goleiro, e João Carbone, zagueiro. Vencendo até o final de 2027, o Wallace Ian, que é atacante, e Matheus Gonçalves, que é meia atacante. E vencendo ao final de 2028, temos Ryan Lucas, volante, e Vitor Hugo, meia. Bom, meus amigos, em entrevista ao portal Poder 360, o presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira, disse que as conversas com o Flamengo para a construção de um estádio na área do Gasômetro, na zona portuária do Rio de Janeiro, ainda estão em fase embrionária, quer dizer, ainda muito no começo. O terreno pertence a um fundo de investimento que é administrado pelo Banco Estatal, a Caixa Econômica. Da mesma forma que a partida inicial da decisão do Campeonato Carioca saiu do domingo dia 31 para o sábado dia 30, o Flamengo trabalha nos bastidores com a possibilidade de também transferir a segunda partida da decisão do domingo dia 7 de abril para o sábado dia 6 por conta da partida contra o Palestino pela Libertadores da América, marcada para o dia 10 de abril no Maracanã. Bom, meus amigos, o jornal O Globo, através do jornalista Renan Sete, traz em primeira mão, até antes mesmo do balanço sair, de alguns números do balanço do Flamengo, que foram submetidos ontem, quinta-feira, ao Conselho Deliberativo do Flamengo, que só devem ser publicadas oficialmente no próximo dia 30. Então, aguardem que dia 30 o Flamengo vai divulgar o seu grande balanço que vai assustar o mundo do futebol brasileiro, né? Bom, a matéria do jornal o Globo traz a informação de que mesmo não havendo títulos em 2023, sobrou dinheiro, pois o Flamengo faturou quase 1,4 bilhão de reais em 2023, um salto de 11% na receita bruta em relação ao vitorioso ano de 2022. O superávit do Flamengo, que é a diferença entre receitas e despesas, cresceu 135% no ano, para 320 milhões de reais. Olha que maravilha de superávit, 320 milhões de reais. Pois é esse caixa que viabiliza, por exemplo, a compra de jogadores. Em 5 anos, desde o início da gestão do Landim, o superávit acumulado do Flamengo foi de 590 milhões de reais. O único ano da gestão do Landim que não deu superávit, que teve um déficit, foi justamente o ano de 2020, auge da pandemia, que teve um prejuízo de 59 milhões de reais, totalmente plausível, né? Bom, o clube vai apresentar junto com o balanço um estudo interno comparando seu desempenho financeiro ao dos maiores times europeus. Os dados foram apresentados ao Conselho e
e a base usada para esse estudo foi a lista da Deloitte Football Money League, que enumera os 30 maiores clubes do mundo, no qual o Carioca não chegou a entrar, mas com essa divulgação do balanço, com certeza entrará. Bom, para terminar esse girão de notícias, outra parte importante do crescimento das receitas de 2023 do Flamengo veio das transações com atletas, que somaram 303 milhões de reais no ano. Outro recorde para o rubro-negro. Em 2022, esse número fora de 139 milhões, atualizado pelo IPCA. Meus amigos, esses números do Flamengo vão assustar o futebol brasileiro, porque são números extraordinários. Olha qual é o time que tem um superávit de 320 milhões. Qual é o time que fatura 1,4 bilhão? Só o Mengão. Então, se fique muito feliz por você ter um time que tem essa capacidade de investimento, essa capacidade de fazer dinheiro novo como o Flamengo. Meus amigos, as notícias foram essas, eu vou ficando por aqui, deixando um até breve, um até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui!